Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Electron. Hoje, nossa aula 4, vamos trabalhar com menus. Espero que todos estejam curtindo o curso, espero que esteja sendo proveitoso, que estejam já conseguindo desenvolver algumas aplicações. Então, hoje nós vamos trabalhar com a parte de menus, que é bastante importante, e espero que venha a ser bastante proveitoso e que vocês possam melhorar as aplicações que vocês já estão desenvolvendo. Aqui estão meus contatos, caso alguém queira falar comigo, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre o Electron ou sobre a própria programação mesmo. Acredito que por Twitter seja a forma mais rápida de entrar em contato, então fiquem à vontade para mandar e-mails, para mandar tweets ou acessar o site e tirar suas dúvidas. Lembrando também que todos os arquivos da aula estão no GitHub, é só vocês acessarem e baixar os arquivos que são trabalhados na aula. Vamos começar então entendendo qual a classe que nós vamos precisar utilizar. Aqui no Electron, para a gente trabalhar com menus, a gente utiliza a classe menu. Ela está toda documentada, então vocês podem acessar a documentação do Electron e dar uma olhada na API. Aqui na parte de menus, então vocês vão ter todas as informações sobre o uso do menu. É interessante que vocês deem uma olhada na documentação, porque não tem como cobrir todas as possibilidades de criação de menu dentro de uma aula só. Então aqui eu vou passar para vocês o básico e a partir daí vocês podem dar uma olhada na documentação e construir seus próprios exemplos, fazer seus experimentos e descobrir outras formas de colocar o menu para funcionar dentro da aplicação. Vamos começar então pelo primeiro exemplo aqui. Vamos construir um menu item por item para ver como é que funciona. Construir utilizando itens de menu. Existem várias formas de montar menu, então agora vamos começar por uma forma bem básica, bem didática para entender o funcionamento desse menu. E aí depois a gente começa a evoluir para formas um pouquinho mais complexas de montagem. Então, para esse primeiro menu, eu já tenho aqui uma base, que é praticamente o que a gente tem feito nas outras aulas. Eu tenho aqui a criação da janela, carregamento do arquivo. Esse arquivo vai estar lá para vocês também no GitHub, para dar uma olhada. A única coisa que eu vou mexer de diferente nesse arquivo aqui é colocar o menu. Então, eu estou fazendo uma importação. Vou colocar aqui menu para carregar também a constante de menu para dentro do nosso aplicativo. E aí sim a gente vai poder trabalhar com ele dentro do Electron. Se não tiver o carregamento aqui em cima, a gente não vai poder fazer esse aplicativo funcionar, ele não vai ter de onde chamar o menu. Então a gente faz o carregamento na main e esse menu, como ele vai ser criado dentro da janela, ele vai ser um menu que é chamado quando se clica com o botão direito. Então, a gente vai criar ele direto dentro do arquivo HTML e faz o carregamento por lá mesmo. Então, vamos passar aqui para o arquivo HTML. Esse aqui também é um modelo básico de HTML, não tem nada de muito especial aqui. A única coisa que a gente vai fazer agora é fazer a chamada do script. Então, vou colocar aqui a tag script e vou fazer toda a construção do meu menu aqui dentro mesmo. Tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro passo é a gente buscar o remote. Né? O que é o remote? Ele é uma classe que vai me permitir fazer requisições para o meu main. Como aqui a gente está dentro de uma browser window, né? Lembrando aqui, a gente criou uma browser window e carregou esse arquivo lá dentro, a gente está dentro dessa browser window. Então, se eu quiser buscar, por exemplo, esse menu que está no meu main, ele está do lado de fora. Para eu buscar isso, eu preciso do remote. Então, vou chamar o remote aqui dentro. Vou colocar aqui então, remote. Eu vou chamar aqui o Electron e vou requerer dele o remote, certo? Esse aqui tem várias formas de fazer as requisições. Essa aqui é uma delas, né? Bem fácil de entender. Fiz a requisição do remote, a partir de agora eu posso buscar qualquer classe que esteja na minha main. Então é por isso que eu vou chamar o meu menu. Então const, criar aqui uma constante menu e vou chamar do remote
o menu. Vou precisar também menu item, remote, menu item. Então, já tenho esses dois aqui. Eu vou agora... o menu é o menu propriamente dito, e o menu item são cada um dos itens que vão dentro do menu. Então, cada um dos clicáveis que você vai colocar dentro do menu, você vai precisar de um menu item. E aí, a partir de agora, eu vou criar, então, o menu propriamente dito. Então, meu menu, e ele vai ser um novo objeto menu. A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar 3 itens bem básicos e colocar dentro desse menu. Então eu vou usar o append para colocar um item dentro do menu, e esse item ele tem que ser um item de menu. Então o append ele coloca algum item no final do menu. Como esse menu não tem nada ainda, então vai ser colocado, vai ser o único item, né? Então eu vou chamar aqui um new menu, menu item. Dentro desse menu eu vou especificar algumas informações, então eu posso, por exemplo, especificar o label, vou botar aqui label, e vou dizer qual vai ser o label, que é o texto que a pessoa vai enxergar. Então vou colocar aqui primeiro item, certo? O que vai ter além do label, eu posso colocar, especificar clique. E aí quando alguém clicar nesse menu, eu vou console.log, para a gente mandar uma mensagem para o nosso log. Clicado. Certo? Então aqui a gente fecha toda essa galera aqui, e quando eu clicar nesse menu, nesse item do menu, vai aparecer o nosso log clicado. Vou colocar aqui também mais um item. Esse item aqui ele vai ser um pouquinho diferente. Então aqui, menu item. Eu não vou colocar um label nele, eu vou simplesmente especificar o type. Vou botar aqui separator. O que quer dizer esse type separator? É simplesmente um separador, aquele risquinho que fica entre um item e outro quando eu quero fazer uma separação, né? Tenho vários itens agrupados, eu vou colocar uma barrinha separando, e aí vou colocar aqui mais um, que vai ser aqui mais um menu. Vou dar um label para ele. Esse label aqui vai se chamar segundo item. Eu posso, por exemplo, dar um type para ele. O type dele vai ser checkbox. Lembrando que esse checkbox aqui não tem a ver diretamente com o checkbox do HTML, né? Não é uma caixinha de seleção, mas sim um item selecionável. E aí eu posso colocar o atributo checked true. E aí eu vou ter ele já selecionado a partir do começo. Então eu tenho aqui criado esse item. Agora eu já criei 3 itens dentro do meu menu. O que eu vou fazer agora é simplesmente adicionar um listener dentro do meu da minha página, para que quando eu clicar com o botão direito, esse menu seja chamado. Lembrando que a gente está trabalhando com HTML e JavaScript, então eu posso utilizar aqui window, add event listener, para adicionar um listener que vai ficar escutando quando acontecer um evento. O evento que eu quero é o context menu, que é quando a pessoa, por padrão, clica com o botão direito, né? Quem é canhoto usa o mouse com a outra mão é o botão esquerdo, ou então, dependendo do sistema operacional, é quando clica com 2 botões, ou então é quando clica naquele botãozinho alguns teclados têm, né? O botão de abrir menu de contexto. Então é esse o evento que vai acontecer. Quando acontecer esse evento, ele vai disparar uma função que vai receber o E, que é o próprio evento. E o que eu quero fazer aqui é executar uma função quando isso for
quando acontecer a abertura de menu de contexto. O que eu quero, eu vou pegar esse evento e vou dar um Prevent Default, porque eu não quero que aconteça o evento padrão de quando alguém clica com o botão direito. Eu não quero que abra aquele menu opções, abrir ferramentas de desenvolvedor, inspecionar elementos, tal. Eu não quero isso aí. Então eu previno esse evento de acontecer e vou chamar o meu menu e pop-up, que daí eu vou fazer com que esse menu abra, certo? E aí então nada de callback. Basicamente isso aqui vai fazer com que esse menu seja criado na memória e quando eu clicar com o botão direito ele vai executar. Então o que nós vamos fazer agora? Tentar executar isso aqui e ver como é que ele vai se comportar. Muito bem, chegando aqui no terminal então, eu estou já no diretório da aula 4. Eu tenho algumas opções para rodar isso. Se eu chamar Electron, eu vou rodar o Electron direto na pasta, ele vai ler o que está no package.json e vai rodar. Como aqui a gente tem vários main, eu configurei ele para rodar só o primeiro, então eu posso escolher também, eu quero rodar aqui, por exemplo, o main 1, então vou colocar ali, electron main1.js, está aqui nossa janela, bonitona, vou clicar com o botão direito, abre aqui então, primeiro item, segundo item, que são os itens que a gente colocou na nossa criação ali do menu. O primeiro item, eu posso aqui, por exemplo, marcar e desmarcar o nosso menu. Então, todos esses itens aqui, eles estão sendo criados pelaqueles menu item e quando eu clico no botão direito, ele aparece, certo? O checkbox ele funciona automaticamente, então não tem muito mistério. Depois a gente vai ver como é que faz para pegar as informações e aí vocês conseguem fazer uma programação em cima disso. Acredito que isso já dê para ter uma ideia então de como é que funciona o nosso menu. Vamos dar uma olhada então no segundo exemplo. O segundo exemplo que nós vamos trabalhar agora é a construção do menu a partir do main. O que isso difere? No primeiro exemplo a gente fez a construção direto dentro da nossa browser window. E agora a gente vai fazer uma construção dentro do main para que a partir disso a gente consiga atribuir o menu à janela e não um menu de contexto que nem a gente fez no primeiro exemplo. Agora nós vamos colocar o menu dentro da própria janela. Para fazer isso, então, a gente vai fazer a construção direto dentro do nosso arquivo do processo principal. Aí a gente atribui o menu à nossa browser window e não a criação do menu dentro da browser window. Vamos ver então como é que faz isso. Aqui no exemplo main2, esse arquivo aqui eu já deixei um template pronto para não gastar muito tempo de vocês ficarem só me assistindo digitar código e tal. Então não tem problema também porque esse arquivo ele está lá no nosso GitHub e aí você pode ir lá e dar uma olhada direto. O que eu fiz aqui de diferente, além de carregar o menu que nem eu fiz no outro exemplo? Eu criei uma constante chamada template. O que significa essa constante? Eu tenho, dentro dela, eu criei aqui um objeto, né? Esse objeto eu coloquei vários menus dentro dele, então eu coloquei os objetos organizados dessa forma, criei um label, dentro desse label, qual que é a ideia aqui? Fazer o menu da janela, né? Então, geralmente, os programas começam com esse menu arquivo, aí dentro do arquivo eu criei um submenu, e o submenu começa de novo um novo objeto, que vai ter um label, abrir. Podem ver que aqui esse é só o label mesmo, não tem nada relacionado a ele. E aqui tem uma coisa nova, eu criei esse segundo botão, como é um menu de exemplo, então não vamos fazer todos os botões funcionais por enquanto. Mas esse segundo aqui, vocês podem ver que tem um role. O que quer dizer isso aqui? É um papel que você atribui a esse botão. É um papel que ele exerce dentro do sistema operacional. O que vai acontecer? Eu dei um label para ele sair e disse que o papel dele é o close. Então, isso quer dizer que ele vai assumir o papel de fechar a janela. Isso vai ser puxado automaticamente do sistema operacional e aí vai ser feitas as devidas modificações quando é Windows, quando é Mac, quando é Linux.
E esse botão então passa a ter um papel de close, e aí você não precisa programar o funcionamento do close, porque ele já está pronto. Ele só vai importar isso do sistema operacional e a partir daí esse label sair passa a ter a função de fechamento. Eu criei depois desse menu, eu criei também o menu editar, e aqui podem ver que eu não programei nada, eu simplesmente chamei todos os roles, que aí vai ser buscado também o nome padrão do sistema operacional. Então eu fiz o undo, redo, cut, copy, paste e tal, que são os menus que geralmente a gente encontra dentro do editar, e aí o que vai ser feito? Vai ser buscado automaticamente no sistema operacional esses funcionamentos. Aqui embaixo eu criei também um editar diferente, esse aqui é só um exemplo, né? Criei aqui a label desfazer e refazer, que é a coisa que eu já tinha feito no menu anterior, só que agora eu chamei o role, undo, e apliquei um label também, porque daí ele não vai pegar o nome padrão do nosso sistema operacional, ele vai pegar o nome que eu coloquei aqui, desfazer, refazer, cortar, e aí vocês vão ver que vai ter um menu um pouco diferente. Aproveitei para criar aqui também um outro menu chamado ações, e dentro dele eu criei um menuzinho chamado mensagem no log, que quando esse menu for clicado, ele vai lançar uma mensagem no log lá dizendo que está funcionando. Então, montei todo esse menu, por enquanto isso aqui é só um objeto, dentro de uma constante chamada template. O que eu vou fazer agora é transformar isso aqui num menu de verdade. Então, para fazer isso, eu vou criar uma constante chamada menu, e dentro dela eu vou chamar a classe menu e vou usar a função build from template. Essa função ela vai fazer o quê? Vai pegar esse objeto que eu criei, template, vai a partir dele criar um menu. Então eu não preciso criar item por item, eu só especifico tudo dentro daquele objeto e aí vai ser criado o menu, vai ser colocado nessa constante aqui, menu. Aí depois disso eu vou fazer o quê? Menu, chama a classe menu e vou chamar dela essa função setApplicationMenu. Ou seja, eu estou dizendo que agora a minha constante menu vai ser o menu para toda a aplicação globalmente. Então as janelas que eu for criar vão ser criadas com este menu. Eu vou botar isso aqui para rodar e aí vocês vão ver como é que funciona. Como eu estou no Mac, o funcionamento do menu ele difere um pouco. Para quem não conhece, o Mac ele tem um menu único para todo o sistema operacional. Se não me engano, algumas versões do Ubuntu têm isso também, um menu inteiro para o sistema operacional. E o menu alterna de acordo com a aplicação que você está usando. Então, para mostrar agora um exemplo mais simples de como funcionaria isso no Linux ou no Windows, eu vou rodar o Electron aqui dentro de uma máquina virtual e vou mostrar para vocês primeiro o exemplo dele rodando no Linux para ver como é que fica. Muito bem, vamos lá, eu vou rodar aqui então Electron main 2, chamou aqui a minha janela, tenho aqui os menus, aqui em cima da minha janela, arquivo, aqueles menus que eu criei. Podem ver que como eu apliquei role, o sair ele já veio até com o atalho. Então eu chamo aqui editar, por exemplo, aqui, então todos os atalhos já estão sendo chamados automaticamente. E estão sendo chamados os textos em inglês, porque provavelmente aqui o Electron está configurado em inglês, ou tem alguma coisa do sistema operacional que está configurado em inglês, então ele está buscando esses nomes, né, no padrão. No caso aqui o sair ele está funcionando, eu aperto para sair ele sai. Então eu posso aqui utilizar qualquer um desses menus, está funcionando tranquilo. O editar diferente que é eu apliquei o label, ele tem aqui o nome e tem o atalho que ele buscou automaticamente. E aqui o meu menuzinho de ações, né, que se eu chamar aqui mensagem no log, aparece a mensagenzinha lá no log quando eu clico nele. Então basicamente é assim que o menu se comporta. Ele vai ficar anexado à minha janela. Então vou dar uma olhada aqui como é que fica aqui no Mac. Vou apertar para rodar, ele vai me chamar a janela. No Mac os menus não ficam dentro das janelas, eles ficam aqui em cima. Então podem ver aqui que os menus estão aqui dentro.
Aquele primeiro que eu tinha, ele ignorou e colocou o nome Electron. Isso acontece porque sempre o primeiro menu tem o nome da aplicação. Então, o Electron, por padrão, ele vai descartar esse nome e vai aplicar o nome da aplicação. Quando isso aqui for compilado, a versão final, a gente escolhe o nome da aplicação. Então, vai ter o nome que vocês derem para a aplicação, não vai ser Electron, certo? Vai aparecer o nome que vocês escolheram para a aplicação. Então, aqui ele pegou aquele meu menu que eu tinha criado e colocou aqui dentro. O editar ele fez também. Aqui o meu editar diferente ele fez da mesma forma. Ações, mensagem no log aparece lá atrás no log. E o botão de sair sai sem nenhum problema. Agora no exemplo 3 nós vamos ver como capturar algumas informações do menu e como atualizar o menu, como mexer depois que ele já está criado. Então eu vou usar basicamente o exemplo anterior, mas com algumas pequenas modificações. O código também está no GitHub. Muito bem, olha só. Aqui no main 3, se a gente der uma olhada, foi criada a constante menu. Então depois que esse menu for construído do template, eu vou ter acesso ao constante menu para poder verificar o que tem dentro do meu menu e poder mexer nele. Então o que eu quero fazer? Aqui eu tenho um editar que eu criei um submenu que tem essa label liga e desliga, ela do tipo checkbox e vai começar marcada. Eu quero que quando alguém clicar nela, vá uma mensagem para o console. Então vou colocar aqui o clique e vou chamar a função. Vou colocar aqui console.log e aí eu quero pegar qual é o estado desse menu. Então como é que vai funcionar? Eu vou chamar o menu, que é a constante que eu tenho, que ela vai nascer ali embaixo e vai virar o meu menu. Vou chamar items, né, os itens que estão dentro desse menu, e eu quero pegar esse próprio cara aqui, que é a checkbox. Então, o primeiro menu, que é esse aqui, é o 0, o editar é o 1. Então, 1. Depois, dentro dele, eu quero pegar o submenu, então, submenu, e dentro desse submenu eu quero pegar o item 0, que é esse aqui, o próprio, né, que é o primeiro, então é o 0. E aí, para buscar a propriedade dele, checked, para indicar se ele está marcado ou não. Então, quando eu clicar nele, o que vai acontecer? Vai para o console se ele próprio está marcado ou não. O bom de fazer dessa forma é que isso aqui, menu, items e tal, vai valer em qualquer parte do seu main. Você vai poder chamar isso em qualquer lugar. Tanto é que vamos fazer mais uma coisinha aqui antes de experimentar, que é desativar o segundo item do segundo menu. Como é que eu vou desativar o segundo item do segundo menu? Menu, items 1, que é o segundo, né, começa no 0. Submenu, items 1 também, que é o segundo item. Ponto. Aí eu vou chamar enabled, que aqui não é a marcação. Esse aqui é o habilitado, desabilitado, igual a false. Então não vou poder clicar nesse menu. Vamos ver como é que isso aí fica. Vamos lá tentar rodar então. Electron main 3. Vou abrir aqui então. Já tenho o meu menu aqui em cima, arquivo, o editar. Esse aqui é aquele liga e desliga. Então quando eu clico nele, false, porque ele está desmarcado. Clica de novo, true, ele está marcado. E o item desativado, não posso clicar nele de jeito nenhum. Então, essas são são duas maneiras da gente manipular e ter acesso às informações que estão dentro daquele menu. Para o nosso último exemplo, nós vamos ver como é que funciona a questão de atalho, ou o que o Electron chama de accelerator, ou quem trabalha com Java, trabalhou com Swing, são os mnemônicos. Basicamente é o atalho, aquele que você vai lá no teclado, aperta Alt F4, Ctrl F e tal. É isso aí que a gente vai fazer agora. Nós vamos colocar ainda dentro de um exemplo muito semelhante. A única coisa que eu vou fazer agora é adicionar então os accelerators. Então aqui estamos no main 4, que vai ser o nosso último exemplo. Eu já tenho aqui uma estrutura pré-pronta. A única coisa que eu vou fazer é colocar os accelerators. Então, para esse primeiro aqui, eu criei uma label procurar, que geralmente a gente utiliza o Ctrl F.
Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o Accelerator e vou indicar para ele, por exemplo, se eu quisesse que a pessoa apertasse Ctrl F, eu colocaria aqui Ctrl mais F. Se eu quisesse que a pessoa apertasse, por exemplo, Ctrl Alt Del, né, isso aqui seria complicado colocar um atalho desse, né, mas eu poderia colocar aqui Ctrl mais Alt mais Del. E ele vai fazer esse atalho. Então ele vai anexar, o Electron automaticamente vai anexar esse atalho ao meu menu. E vai ser exatamente a mesma coisa que se a pessoa clicar nesse menu. Só que tem um detalhe. No Linux e no Windows é muito comum usar os atalhos com o Ctrl. No Mac, o Ctrl ele é usado, mas é usado menos. O Ctrl ele serve para outras coisas. Então o Ctrl F que no Windows se usa para buscar, no Mac a gente vai usar o Command F. E aí como é que eu vou fazer isso, né? Para driblar isso daí, o próprio Electron ele já tem uma funcionalidade que é o CMD, no caso Command, or Ctrl, ou seja, Command ou Ctrl. Ele vai escolher um dos dois dependendo da plataforma que estiver rodando. Então, se eu quiser colocar Command F no Mac, ele vai, quando compilar para Mac vai estar lá Command F, quando compilar para Windows e Linux vai estar lá Ctrl F. Tá? Nós vamos fazer o teste agora e vamos ver como é que fica. Para dar uma olhada aqui em outro exemplo que eu posso usar, eu posso fazer um pouquinho mais complexo, que é usar o Command or Ctrl mais Shift mais F. Ou seja, se eu quiser colocar vários aceleradores juntos, né? Quero usar o Command, quero usar o Ctrl, quero usar o Alt, você vai construindo de acordo com a sua necessidade, certo? E aí, quando bota para rodar, ele vai funcionar de acordo com o que foi programado. Vamos experimentar isso aqui então. Aqui estamos nós, então. Vamos rodar aqui o main 4. Quando eu abro ele, aqui estão meus menus. Editar, procurar, está aqui Ctrl F, procurar e substituir Ctrl Shift F. Eu já tinha colocado lá o clique para o console log, então quando eu clico aqui, aparece aqui atrás, né, procurando. Se eu apertar Ctrl F, ele vai executar também a mesma coisa. Vamos ver, né, aqui Ctrl F, vamos ver como é que isso fica no Mac. Vamos lá então executar. Electron main 4. Abriu nossa janelinha. Aqui em cima está o menu, editar, aqui está ele, Command F. Se eu clicar nele, mesma coisa, lá atrás no log aparece. Se eu apertar também o atalho, mesma coisa. Funcionando nos dois, 100%. Pois muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido como é que funcionam os menus. A partir de agora vocês já podem dar uma navegada na documentação, entender melhor como é que eles funcionam, fazer alguns experimentos. O importante é não ter medo de errar. Abre lá, dá uma olhada, tenta, ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem, pode comentar no canal, pode comentar no vídeo, pode mandar tweet, pode mandar e-mail, e aí nós vamos tentando construir junto cada vez um curso melhor. Espero que estejam gostando do curso. Assim que possível já vou gravar a aula 5 e vamos continuar trabalhando e desenvolvendo aplicações, certo? Um abraço a todos, muito obrigado por me acompanharem mais essa aula e fiquem com Deus. Até a próxima.